Boa noite, paz do Senhor a todos. Aguardando alguns minutos para darmos início à nossa sala, coral e convidados, que acontece todas as quintas, 20h30, a primeira sala, e 21h15, a segunda sala. Tá bom. Ai, Deus. Quem é que vai querer ler uma palavra? Romanos Romanos? 8, Então vamos lá. 26, 8:26. partido 26. 8h26. Pode ler? Pode. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com grandes gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão concebeu também, se destinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. 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 Eu achei interessante essa. Eu abri aqui, eu não tinha nem preparado isso aqui, não, essa palavra, não. Achei interessante o seguinte, que aqui está falando sobre essa situação do que o Espírito faz isso, não é questão de salvação, não. Porque oração, a palavra de Deus fala que oração é falar com Deus, que cada um fala conforme, né, o que ele tem entendimento de pedir ou clamar ao Senhor. Mas aqui está falando conforme é o propósito de Deus para a obra, porque Deus separou pessoas para a obra. Eu lembro de uma pregação do Marco Lutero há muitos anos, que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar, ele escolhe. Aí eu lembrei de Moisés. Quando muita gente fala assim que Moisés ele foi para o deserto ali, mas antes de Moisés ir servir ao Senhor, Moisés ele era um grande guerreiro, manejava muito bem a espada, e uma vez ele salvou Faraó. Tem uma passagem que ele salva Faraó, e tem uma passagem que Faraó lutando ao seu lado também o salva. E os dois tinham essa questão, que um tinha aprazo pelo outro, porque Moisés, antes dele ir para o deserto, porque não é qualquer um que atravessa também deserto assim, se ele não tiver unção de Deus, realmente não atravessa. Mas Deus, para usar na obra, ele escolhe. Às vezes, a pessoa não é perfeita, porque o próprio Moisés fala assim, que ele não era bom de palavras, ele era homem de... Uns falam que ele era gago, mas eu acredito que não era nem isso. Ele era uma pessoa que para falar, ele não era tão eloquente, mas era um grande guerreiro. Parece que ele foi treinado pelo exército egípcio, e ele manejava muito bem uma lança, uma espada e um escudo, parece. Apesar que eu acho que escudo os egípcios não usavam muito. Mas olha que Deus usou ele depois, e ele era um homem de muita destreza, né? Assim, se for ousado, para a guerra. Então Deus escolheu ele, da mesma forma, assim como escolheu muito, que a gente viu lá depois, Josué e Caleb também, eram muito ousados. Quando foram lá entrar na terra lá, de Canaã, quando os outros voltaram, eles já ficaram com medo, mas Caleb e Josué não. Eles ficaram, não, nós vamos vencer. Não. Eles persistiram. Então Deus ele faz a exceção para salvar, não, mas para usar ele escolhe. Eu acho que cada um ele escolhe conforme a sua vontade. Assim como teve grandes homens da Bíblia, tem grandes homens hoje que são ousados de pregar a palavra, né? Porque hoje pregar a palavra não é tão fácil, igual muita pessoa pensa. O camarada ele tem que, como diz o outro, ele tem que ser ousado, né? Chegar na multidão, chegar no trabalho, falar de Deus, muita gente tem assim, um certo receio. Mas
mas eu gosto muito de estar falando de Deus ali no trabalho. O pessoal gosta de ouvir, e eu acho gostoso isso. Assim, eu me sinto bem com isso. Não por me engrandecer, mas o nome de Deus ser louvado. E quando você fala de Deus e as pessoas respeitam, eu fico muito satisfeito por isso. Mas eu costumo falar o seguinte, que é igual você está falando mesmo, porque eu falo assim, que se Deus nos der primeiro, se do céu não for enviado, nada podemos receber. Então, para a gente fazer algo na obra de Deus, Deus é que dá para a gente primeiro. E a gente, claro, ele escolhendo a gente para fazer, a gente tem que procurar fazer da melhor forma. E então, assim, costuma assim, às vezes a pessoa faz algo, você, eu queria fazer igual fulano faz. Mas não é. Você tem que fazer o que Deus já te deu. Então, o que Deus já te deu, você faz. Por exemplo, às vezes tem gente que ora, a pessoa é curada. Igual eu estava ouvindo um vídeo aqui do pastor antigo. Ele orava, as pessoas eram curadas. E ali, pregadores ficavam só convidando ele para fazer cruzada. E ele orava, tinha vezes que ele não tinha nem tempo de comer. Às vezes, ele encostava um pouco ali atrás do púlpito, às vezes para almoçar, e ele virava à noite. E as pessoas vinham, ele curava, e as multidão iam para ser curado. Então, assim, às vezes, quando Deus usa a gente em algo, é porque Deus escolheu a gente e muitas vezes ele olha para a gente ver que a gente está apto para aquilo. Mas isso é para agradecer a obra dele, não para agradecer a gente. Falar assim, eu sou tal. Igual, por exemplo, tem pessoas, igual eu fico lembrando do Lucas, do pastor Daniel. Ele tinha o dom de chamar o jovem para a igreja. Através dele, muitos jovens iam para a igreja. Então, tem gente que às vezes eu falo Marina, Marcilda, elas têm açúcar, porque essas crianças, elas atraem as crianças para elas. Então, coisas que Deus que dá, a pessoa não precisa se esforçar. Cada um tem gente então tem gente que, por exemplo, igual eu vejo o pastor Fernando, prega, às vezes as pessoas aceitam Jesus, porque é algo que Deus deu para ele aqui. Então, assim, a gente tem que realmente olhar, né, buscar de Deus o que Deus tem para cada um de nós. Porque para cada um de nós, ele deu algo especial. Verdade. E é isso que a gente tem que cuidar e zelar, para que o inimigo não venha roubar da gente. Isso. Então, eu falo assim, primeiro Deus nos dá, capacita, e aí quando ele olha em nós, que nós estamos zelosos com aquilo que ele nos deu, ele vai nos usar mais ainda, vai acrescentando cada vez mais. A palavra fala assim que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas é isso aí que você falou, tem para todo mundo. Ele manda a gente, você ora para desenviar os trabalhadores. Isso, tem para todo mundo. Cada um faz um pouquinho, aí vira um montão. Cada um faz um pouquinho, vira um montão. É verdade, então cada um tem algo especial. Trabalha em uma área, aí veio o Maurício, já fez aí, já está o coral, já está o grupo aqui, aí um prega, o outro já é oração, e cada um faz um pouquinho, aí na hora que você vai olhar, um castelo, um montão. Então assim, a gente tem que fazer o que Deus deu para cada um de nós, porque cada um de nós somos importantes. Às vezes, igual, por exemplo, quando eu vejo as mulheres, às vezes, ministrando algo, eu falo assim, gente, quanta riqueza que está dentro de cada uma, né? Às vezes, uma palavrinha que fala, aí uma tem um jeitinho, às vezes fala, chora, a outra... Então, assim, a gente vê algo especial na vida de cada um. Então assim, a gente tem que ser a gente mesmo e fazer o que Deus nos deu. Eu fico lembrando da Lili antigamente, escolhia ela, às vezes, para ministrar, né, Lili? Nos cultos, às vezes, durante a semana. Aí você, menino, ora aí, hoje eu vou ministrar. Né? E hoje, né? Deus, olha o quanto que Deus tem capacitado, tem acrescentado na vida dela. Amém. Estamos agora iniciando a segunda parte da sala, né? Deus seja louvado. Amém. São mais doces do que o mel,
e o destilar dos favos. Vamos ver se a Lili vai voltar também. Cadê o pessoal? Chegou todo mundo? A lei do Senhor é perfeita e está a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. A irmã Mariana está voltando. Amém? Amém. Ontem o pastor Ivaí cantou a música que eu estava cantando a oração bonita. Graças Ah? a Deus. Vamos adorar a Sim. Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar Seu o nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio no especial, trocou meu coração por um novo coração. Essa é a razão porque eu canto aqui. Adorar a Deus. Muito linda. Antigo. É antigo. Vocês estão Deve ouvindo ter- isso, gente? Então, Alguém está me ouvindo? Estamos. Sim, Vendo? Beleza. Está faltando tô ali. vendo. Ei, A Inê também voltar. Tá, Luli. aqui eu estou querendo ler o texto, aqui pode? Hã? Tô querendo ler o texto. Pode sim, pode. Falhando demais. Oi? Pode ler, Maria. Deuteronômio 32. Ouve. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32? 32, isso. Olha, eu li isso aí ontem, 31. É porque hoje foi a tarde com Deus e foi este texto. E o 32 todo, ele é muito bom. Depois, se tiver oportunidade. Mas eu vou ler até o 4. De 1 ao 4. 1 ao 4? 32, de 1 ao 4. Tá? Você pode ler? Pode. Pode. Escutem os céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre pasto novo, como garoas sobre plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Amém. Eu leio mesmo. Aleluia. Ô, Maria, Depois, ele é muito bom, mas eu achei assim 3 vezes. Amém. você sabe que esse versículo é uma música também, né? Você conhece essa música? É o canto de Moisés. Você conhece? Goteja minha doutrina como a chuva. Vocês conhecem essa música? Não. Aí conhece, nós conhecemos. Vestir a minha palavra como orvalho. Vestir a minha palavra como orvalho, como Como chuvisco. chuvisco sobre a relva e como gotas d'água sobre
Porque proclamarei o nome do Senhor. Ele é lindo. E é antigo também. Na hora que a irmã Eunice começou a ler, Maria Eunice começou a ler, eu lembrei dessa música. Eu falei, ó, mais uma música. A Eunice estava cantando uma música também, já antiga, e agora lembrei de uma também. Mas é o canto de Moisés. Amém. Essa palavra é maravilhosa, né? Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós, né? Tem abençoado as nossas vidas. É tão engraçado que eu peguei uma passagem para ler. Ela, na realidade, ela está em... E é tão interessante. Deixa eu falar para vocês. Está em Atos 4:36. Atos 4:36? 36. Meu áudio está baixo, peraí. É sobre Ananias e Safira. Mas é uma palavra diferente, que tem a ver com o contexto, mas sobre... Então, é Atos 4:36. Ué, não é sobre Ananias, não. Não são Ananias, não. É assim. Espera aí que vocês vão ver. Vou ler para vocês. Atos 4:36. Depois... Designado pelos apóstolos Abé, Barnabé chegou a ser um profeta e um apóstolo. Ah, tá. O 5 que é Ananias. Aí, vou começar no 36, tá? Então, Tá. Jesus, governado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora é o 5, tá? A partir do 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir-te ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em seu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Então, aí conta, né, essa história de Ananias e Safira, o que aconteceu com eles. Tanto Ananias como Safira morreram por causa desse erro, né? E aqui fala que eu acho tão interessante o versículo 4 que fala: guardando-a não ficaria para ti. Então, olha para você ver, ele estava fazendo uma doação, ele estava dando, né? Ele fez essa situação de esconder a parte do valor do imóvel. Mas, na realidade, o que acontece? O que fala da questão de Ananias e Safira ali? É a questão do caráter. O caráter dele, naquele momento, deles, não foram bons. E em muitas áreas da nossa vida também, a gente tem dificuldade de ter um caráter bom, fazer as coisas corretas, né, na realidade. Eu separei uma parte aqui para ler que eu achei tão interessante, sobre o caráter, né? Tá no fogo, né, já. Ó, eu vou ler aqui uma. Ó, quais são as suas fraquezas? Aquelas coisas que sempre voltam a repetirem com você. Aquelas coisas que você tem bastante dificuldade em controlar. Você sabe quais são as desculpas que você geralmente usa para
procrastinar tarefas e mudanças. Você sabe quais as justificativas que você faz para si mesmo quando não faz o que tinha que ser feito. Essa palavra meio difícil aí, procrastinar, ela é deixar para depois, sempre deixar para depois alguma coisa, né? E eu estava lendo essa passagem e, ao mesmo tempo, no meu coração, Deus tem falado muito sobre isso com relação a caráter, né? É caráter em tudo. A gente pensa assim, porque ninguém está vendo, ninguém sabe, a gente pode fazer alguma coisa que não é agradável a Deus. Eu vou contar só uma experiência, só para... Eu fui atender um cliente, e estava super difícil de fazer a baliza para poder encostar o carro. E tinha uma outra pessoa subindo com o carro para poder colocar o carro naquele lugar. Aí eu fiquei um pouco nervoso com máscara, então e assim a visão fica meio coisa. Eu fiquei um pouco nervoso, acabei na hora de voltar ré, eu encostei no carro que estava atrás do meu, né? E eu pensei que tinha amassado ele, ficou uns 2 riscos meio arranhado lá, né? Aí não achei a pessoa, coloquei um bilhetinho com o meu nome no celular e falei que era para a pessoa me ligar. Aí a pessoa me ligou e pediu, eu falei com ele que eu tinha filmado o lugar que eu tinha esbarrado, né? Para ele entender onde que foi. Aí ele foi, pegou esse vídeo, ele falou assim, me manda esse vídeo aí, porque eu não estou achando onde está o batido que você falou. Aí eu mandei para ele, ele foi, sabe o que ele falou comigo? Não, para você ver. Eu fiquei feliz, porque Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nas coisas eu falei assim, meu Deus, não sei nem o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar isso? Mas eu errei, eu preciso corrigir o que eu fiz de errado, né? Ele falou assim comigo, aqui, deixa eu te falar uma coisa, aquele arranhado já estava no carro, não foi você que arranhou, não, pode ficar tranquilo, e eu agradeço por você ter feito isso, deixado essa coisa por milagre, mas não foi você, não. Olha que bênção, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, Deus, né? Até nisso, Deus cuida da gente. Eu fiquei preocupado, porque realmente, se fosse ao contrário, eu também faria do mesmo jeito, né? Então, eu fiquei feliz por Deus mudar essa situação e realmente eu nem precisar de pagar, né? Então, eu louvei a Deus por isso. É só uma experiência minha, né? Aí Deus me falou sobre isso, sobre caráter, né? Que a gente precisa ter caráter em qualquer situação. Mesmo que a coisa venha trazer prejuízo para a gente, porque verdadeiro, né? No caso, ninguém viu. Ninguém viu. O som tá ruim, lá? Ninguém viu, mas eu tinha a minha consciência. Aí eu coloquei um papelzinho um papelzinho autocolante que eu tenho sempre na minha bolsa. Eu coloquei meu celular, meu nome e preguei lá e pedi para ele me ligar. Aí assim, mas eu fiquei feliz não é porque eu sou bom, não. Por causa que o Rômulo leu, né, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, né? O Espírito Santo é que faz isso com a gente. Eu estava pensando esses dias, gente, como que Deus age na vida da gente, nas pequenas coisas, e faz a gente não dar a meia volta. A conversão é todo dia, né? A converter todo dia. Eu errei ontem, mas hoje é hoje. Ontem foi ontem. Eu tenho que consertar o erro de ontem e continuar. Não adianta, não dá para parar, não dá para parar. Aquele que pôs a mão no arado não pode voltar atrás. Então, eu errei ontem, mas hoje é outro dia. Então, o Senhor vai me renovar e vai me dar força para eu continuar o meu caminho. E assim, para cada um de nós, né? A gente tem que ter sempre essa certeza que Deus vai cuidar de nós e vai nos dar força. E o Espírito Santo que habita em nós, junto do nosso espírito, ele vai nos fortalecer, e ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E faz a gente ter essas mudanças cada dia, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito.
Então, a cada dia mais, a gente está conquistando o céu, né? Que é onde nós almejamos estar com Deus quando Ele chamarmos. Amém? Que bonito. Amém. Jesus continua abençoando. Amém. Eni, quer falar alguma coisa? Não? Eunice? Deixa eu só ler, como hoje nós falamos muito sobre a Maria, sobre a doutrina, né? Que a doutrina do Senhor. O Maurício falou sobre o caráter, e que nós vamos consertando cada dia, restaurando a nossa vida diante do Senhor e procurando viver de acordo com a palavra de Deus. E no Salmo 19, eu estava cantando esse hino, guria mesmo também, na hora que estava esperando todo mundo entrar, e fala assim, ó, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. Olha o que a palavra de Deus ela faz na nossa vida. Eu estava até ensinando isso para o Samuel ontem. A lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. Então, a palavra de Deus ela restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, mais uma finalidade da palavra de Deus. Ela restaura a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e ele alegra o coração. A palavra de Deus alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ele ilumina os olhos, mostra para a gente o caminho que nós temos que seguir. Qual é a atitude que nós temos que ter? O temor do Senhor é límpido e ele permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, tudo isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela dura para sempre. E é mais doce do que o mel e ela é mais preciosa do que o ouro, muito ouro depurado. E aqui diz que em guardá-la a grande recompensa. E a grande recompensa que nós sabemos é a vida eterna, que nós estamos aguardando, né? Vivendo cada dia, procurando. Em Apocalipse fala que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, que Deus nos ajude a continuar santificando a nossa vida, continuar guardando essa palavra, para que a gente possa alcançar a grande recompensa que Deus diz que tem preparado para nós. Amém? Amém. Amém. Chega no final, né, gente? Não, ainda tem um tempinho. Dá para você falar ainda, pode falar. Pode falar, Lili. Falar, Lili, pode falar. Não, eu só não sei quem pegou um pedacinho da palavra que você estava ali, né, em Apocalipse. Eu estava lendo Salmo 19, né? E eu só mencionei Apocalipse porque em Apocalipse fala que aquele que é santo, santifique-se mais ainda, né? Jesus falou para a igreja de Laodiceia, eu te aconselho que de mim compres ouro. Aí eu estava lendo esse texto hoje, aí eu fui pensar assim, gente, o Salmo 19 fala que a palavra de Deus é que é o ouro, né? Fala assim que ela é mais desejável do que o ouro puro. Então, quando Jesus disse lá em Apocalipse para aquela igreja de Laodiceia, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro para que você se enriqueça. Então, o ouro que a gente precisa adquirir é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. Depois ele fala assim, vestes limpas. Vestes limpas é o sangue de Jesus que nos purifica cada dia, que a gente erra, pede perdão e vai
né, limpando as nossas vestes, para que as nossas vestes estejam sempre limpas. E o colírio é o Espírito Santo, que ilumina nossos olhos, aclara bem para a gente ver realmente como que está a nossa vida, como que a gente tem andado. Tem uma coisa que me preocupou muito, irmãos, depois você medita nisso. Aquela parábola das 10 virgens não sai da minha mente. Eu tenho meditado nela assim. Sabe por que eu fico muito preocupada? Porque lá eram 10 e todas as 10 eram virgens, todas as 10 saíram ao encontro do noivo. Aí, no finalzinho, o que Jesus fala para aquelas 5? Que apartai-vos dele, porque não conhecia elas. Olha, para você ver, eu não te conheço. Elas eram noivas, estavam indo junto com as outras, né, a encontrar com o noivo, dá a entender que elas estavam na igreja junto, né? Esperando. E aí, no final das contas, Jesus fala que não as conhece. Aí eu fiquei pensando assim, gente, todo cristão, toda pessoa que está na igreja, devia parar e pensar nisso. Jesus me conhece? Eu estou falando que eu conheço ele, mas ele me conhece? Então, é algo para a gente pensar, né? Para aquela igreja, ele falou isso, ó. As 3 coisas que não pode faltar. É o ouro, que é a palavra na nossa vida, que ilumina nossos olhos, que sara nossa alma, que alegra o nosso coração. Não pode faltar vestes limpas, né? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E não pode faltar o colírio para os olhos, que é o Espírito Santo, que nos revela o que está errado em nós, que nos mostra o caminho. Então, Jesus, quando ele falou lá em João 10, ele falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então, olha bem, ajude, né? A desejar ser conhecido. Amém? Amém. Amém. Satanás sempre tenta fazer o quê? Ele tenta parar o homem. E eu estava meditando sobre isso, porque o que acontece? O pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus já morreu pelos nossos pecados. E se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente confessa o nosso pecado e deixa, a gente alcança a misericórdia. Então, só que daí com o inimigo, ele quer sempre, seja lá o pecado, seja pequeno ou grande. Minha mãe sempre falava assim, que pecado não tem tamanho. Meu filho, se você roubar uma agulha ou roubar R$1.000, é a mesma coisa, é pecado. E é verdade. Gente, como minha mãe era sábia. A questão do pecado. O pecado do homem, uns falam assim, pecado hediondo, pecado não sei o quê. Pecado é pecado, seja ele qual o tamanho for, ele é pecado. Mas só acontece o seguinte, Jesus já fez tudo por nós, ele já fez tudo que precisava ser feito, ele já fez. Gente, eu fico acreditando, gente, um dia para Deus é como 1000 anos, a gente às vezes fica preocupado com as coisas acontecerem assim, imediato para a gente, mas Deus, ele tem o tempo dele, e não para, independente do que for, o pecado não tem tamanho, e Deus não há culpa ou pecado que Deus não possa perdoar. Então, assim, Deus quer sempre trazer para a nossa vida esse id, né? Cada vez mais aproximar do Senhor, né? E para a gente ficar firme, porque agora é o momento mais difícil que a gente está passando. Cada dia mais vai ser mais difícil, mas esse momento que a gente está passando, as pessoas que não têm Deus, imagina como assim Deus tem colocado no nosso coração, né, para buscar por essas pessoas que ainda não encontraram o Senhor, porque Ele veio para todos, né, mas nem todos querem o Senhor, né? Amém? Maurício, você falou um negócio interessante, rapaz. Eu tô prestando atenção. Você até falou, e realmente para Deus, pecado é pecado. E a gente tem que atentar. A gente já está mais maduro, né? Graças a Deus. Eu estava vendo ali a reportagem ali, em pecado, que é pecado para a morte. Estou vendo ali a moça ali que estava
ela estava namorando com um delegado, era namorado de um delegado, aí agora eles estão investigando, não sabe o que aconteceu, eles entenderam lá, aí não sabe se ela tirou nele e coisa, e parece que eles estão investigando, parece que é ele que e ele pegou a arma e atirou nela também. Então tem coisa que é pecado para amar. A própria Bíblia fala que é pecado para a morte. Às vezes é uma situação que quando a gente é jovem, a gente desobedece os pais, ou desobedece. Às vezes a gente também, quando está velho, também gosta de também fazer uma pirraça. Às vezes um pastor da gente instrui a gente a fazer uma coisa, a gente faz outra, a gente fica com biquinho, igual menino na igreja. Às vezes o pastor dá um ensinamento para a gente, mas eu gosto de fazer do meu jeito. Às vezes, fala assim, pecados, mas pecado para a morte. Às vezes, é uma desobediência, ela traz morte. Exemplo disso, vamos trazer para o mundo real. Uma pessoa que você cria ele, um filho que você cria ele, não instrui ele bem instruído, aí ele envolve, igual eu fiquei sabendo que tem 2 amigos meus, nós estudamos na escola, eu perguntei por eles. Aí fulano de tal, ele está quase morto de tanta droga. Ele pode converter amanhã e ir para os caminhos do Senhor. Mas se não converter e não obedecer a palavra, vai para a morte, porque há pecado, que caminho para a morte mesmo, não tem jeito. Aí você vai vendo que povo drogado, eu fico olhando, eu oro muito para isso, porque meu antigo pastor falava, ora para os grupos marginalizados, você ora para que a Cracolândia, aquele povo fiado na droga, a pessoa ela vai secando de tanta droga. Então, é pecado para a morte, não tem jeito. Então, a gente tem que atentar a algumas coisas, porque é aquilo que você falou mesmo, para Deus é pecado. Ele vê aquilo como... A luz de Deus é tão grande que ele não consegue... não é que ele não consegue, ele não permanece junto com essas coisas, né? Vamos dizer assim. O pecado é nós que nos afastamos de Deus. Porque Deus está ali esperando nós todo tempo, chamando a gente, né? Mas às vezes a gente, com aquela atitude errônea nossa, às vezes você pode estar até ali na igreja, mas eu estava vendo até o irmão falando, que a situação que você, dentro de casa, às vezes com um parente, na hora que ele olha para você e fala assim, que isso, tá doido? Não quer ser crente igual. Ela está falando isso, não quer ser crente igual a fulano, não, você tá doido. Aí dentro de casa, olha para você ver. Como que ele trata o filho, como que ele trata a esposa, ou como que ele trata até um parente, né, um avô, um primo, um sobrinho. Então, são as atitudes nossas que vai fazer diferença. A pessoa fala, ok, eu quero ir lá para a igreja, eu quero ser crente igual esse fulano, porque ser crente é gostoso, é bom, olha, você vê que maravilha. Agora, a pessoa, quando olha para o outro, fala assim, ele quer ser crente, não dá não, para mim não dá não. E realmente a diferença é em nós mesmo. Cristo em nós, né? Nós não, Cristo em nós. Amém. E aí, paz, tá bom? Tudo bem? Chegou no Paz, tudo bem? Oi. Senhor. Amém. 10 minutinhos do segundo Uma tempo. bênção. Paz, tá bom? Eita, benção. Glória a Antes Deus. tarde Tudo que bem nunca, aí? né? Ei, A paz. Vanessa, tá boa? Tá bem, graças a Deus. Amém. Tá joia. Joãozinho e a turma aí, tudo bem? Graças. Graças a Deus. Saudade, você Amém. sumiu aí. Cadê você? Demorou a vir voltar. Eu tô... Apesar que eu tô perdido no tempo, Vanessa, tá falando aqui. Verdade. Eu não sei, nem lembrava que hoje era quinta. Ô, Jesus. Que benção. Pois é, mas Deus vai dar a vitória, porque tá doido, nem estou nem lembrando do dia mais. vou te mandar agora o convite pessoal também, porque eu mando lá no grupo do Coral, né? Vou mandar pessoal também para você participar, que é muito bom, né? Se mais, irmão, gente, para vocês terem ideia, pode participar 100 pessoas. Olha para você ver, tem na sala, tem 8 pessoas. 8 pessoas. Então, quer dizer, pode participar mais pessoas, né? E seria muito bom, porque cada um aqui trazendo uma palavra vai ser uma bênção, realmente. Quem tiver uma palavra, quiser falar e para a gente fazer uma oração depois, né? Falta 7 minutinhos só. Marlon, quer falar alguma coisa para a gente? Eu estou muito atrasado, vou sofrer. Fala, mas pequenininho a Só palavra. ouvir. Então tá. Ô, Marlon, você quer falar, Marlon? Pode falar para nós.
Ó, eu vou falar que vai ser um prazer enorme a gente se ver lá no domingo, né? Eita, Graças a Deus. Vai, glória a Deus, viu? Amém, isso é mesmo. Vai ser Eu uma tô com bênção. muitas saudades. A gente faz os cultos aqui em casa, assim, dentro do que dá, né? Dentro do que a gente entende aqui. Mas a palavra de Deus continua viva e forte aqui, mais do que amém. nunca, né? Aleluia. Ainda que a gente não esteja lá na casa do Senhor, Amém. mas Ele está aqui. Amém. Amém. É isso, nós não podemos ficar sem a sua presença, né? Ele tem que estar presente conosco todo dia. Todo dia. Todo É o dia. que o Moisés falou, se a tua presença não for comigo, eu não vou arredar o pé daqui. É, verdade. Às vezes eu até peço perdão a Deus, falo, Deus, me perdoa, porque às vezes só eu dar uma cochilada aí, mas não tem jeito, eu tô aqui o tempo todo falando alguma coisa, pedindo, agradecendo, falando. Glória a Deus. É. Firme e forte. Quem quer fazer a oração hoje? Pede o Rômulo aí. Rômulo, ora para nós aí. Amém. Ô, Rômulo, Amém. faz a oração para ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa sala, Senhor, nessas orações, nesses encontros, aqueles também que não puderam estar, Senhor, que o Senhor também abençoe da mesma forma. Que o Espírito Santo venha consolar o coração de todos, Senhor, de toda a humanidade. Que o teu amor venha crescer, que almas venham ser salvas, Senhor. Que o Espírito de Deus venha visitar todos os lares, todas as vidas, que todos os corações venham ser quebrantados, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada nas vidas das pessoas, Senhor, com teu amor, com tua graça. E o perdão e a misericórdia do Senhor alcance a cada um. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por esta noite, por este momento, Senhor, maravilhoso. Podemos estar aqui, ó Pai, compartilhando um com os outros, congregando, às vezes, usando essa ferramenta. Amém. Nós questionamos, mas essa ferramenta é para ser utilizada para a obra também do Senhor. Amém. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Marlon. 2 minutinhos, né? É quase que o tempo realmente da gente despedir. Mas obrigado mais uma vez. E a próxima reunião, se vocês puderem entrar, se Deus quiser, né? Se já não tivermos voltado, né? A gente chegar no horário certinho, 8h30, e a segundo tempo, depois de 40 minutos, a segunda sala, né? Mandei uma foto aí para matarem saudade. Amém. Amém. O que a gente cantava sempre nos finais das reuniões de grupo de crescimento, lembra? E que a graça do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, do Pai, e a consolação, e a comunhão O Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Professor Marlon, um abraço. Liliane. Amém. Um abraço para Mariana. Amém. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todos. Aleluias. E nós podemos expressar todo o carinho, todo o amor que foi ministrado às nossas vidas pelo Senhor. A sua palavra diz que Ele tirou de nós o coração de pedra, nos deu um novo coração e colocou dentro de nós o seu Espírito. E nós podemos, como irmãos, expressar todo o calor, abençoando a vida uns dos outros como uma grande família, a grande família de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, precioso és para mim, eu sou do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito